Alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é Brasileirão. 5 jogos deram sequência nesse domingo, na 10ª rodada. E teve grande jogo, hein? Em São Paulo, o Flamengo, vice-líder, bateu o Palmeiras, que é o líder. 2-0 para a equipe do Flamengo. E quem está pegando elevador, subindo é o Cruzeiro, que foi ao Castelão, em Fortaleza, e bateu por 2-0 a equipe do Fortaleza. O único mandante que venceu na partida, ou na rodada desse domingo, foi o Grêmio. 1-0 para cima da equipe do Bahia, num pênalti mandrake, marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Sport empatou com o Inter em casa em 1-1, Vitória perdeu em Salvador para o Santos por 1-0. A partir de agora, tudo sobre a Série A, a 10ª rodada, fala muito dos jogos desse domingo, mas é claro, de imediato atualizando a classificação. A questão é a seguinte, pessoal, na parte de cima, na parte de baixo da tabela. Na parte de cima, o Bahia, que perdeu para o Grêmio, saiu do G6, entrou o Fluminense, que no momento é quinto colocado, pode até fechar a rodada na 4ª posição, portanto, no G4. Na parte de baixo da tabela, saiu o Grêmio, que agora é 12º, entrou o Vitória, que acabou perdendo em casa para a equipe do Santos. Vamos lá então. Palmeiras perdeu para o Flamengo, segue líder, tem 22 pontos, contra 21 agora do Flamengo. E o Cruzeiro encostou, hein? Tem 20 pontos. Palmeiras 22, Flamengo 21, Cruzeiro 20. O G4 por enquanto tem, fechando, na 4ª posição, o Bragantino. 17 pontos, 5 vitórias, saldo 3. O Fluminense, por enquanto, é quinto colocado. 17 pontos, 5 vitórias, saldo 1. Nesta segunda-feira à noite em Bragança, tem Bragantino e Juventude. Se o Bragantino vencer ou empatar a partida, o Bragantino fecha a rodada no G4. Se o Bragantino perder por 1 gol de diferença, fecha a rodada no G4. Se perder por 2 ou mais gols para o Juventude, o Fluminense ultrapassa o Bragantino pelo saldo. Digamos, se o Bragantino perde por 2-0, vai ter saldo 1, 11 gols marcados. O Fluminense vai ter saldo 1, 13 gols marcados. Então, se o Bragantino perder por 2 gols, o Fluminense ultrapassa o Bragantino. Ceará com 15, 4 vitórias, saldo 4, fecha a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Por enquanto, garantido as 6 vagas para a Copa Sul-Americana de 2026. Bahia com 15, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro com 14, Botafogo e Grêmio com 12. O São Paulo está fora dessa zona de Sul-Americana por ter uma vitória a menos que Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio tem 3 vitórias, São Paulo tem 2 vitórias. Inter, 11 pontos. Vasco da Gama, 10 pontos, 3 vitórias. Esses times aqui fora da zona de rebaixamento. Já é certo que vão fechar a rodada entre os rebaixados. Sport Lanterna com 3. Santos com 8, Vitória com 9. Esses 3 aqui com certeza fecham a rodada na zona de rebaixamento. Teremos mais um, o 4º integrante, que poderá ser ou o Juventude, que tem 8, ou o Fortaleza, que tem 10. Se o Juventude vencer o Bragantino em Bragança, o Juventude ultrapassa Santos, ultrapassa Vitória, ultrapassa o Fortaleza, ultrapassa o Vasco da Gama e ultrapassa o Inter, ficando na 14ª posição. Então, se o Juventude vence a partida, coloca o Fortaleza na zona de rebaixamento. Se der empate ou vitória do Bragantino, na noite desta segunda-feira em Bragança, o Juventude permanece na zona de rebaixamento e o Fortaleza segue como o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, essas duas questões no jogo desta segunda-feira. Bragantino ou Fluminense, um dos dois fecha a rodada no G4. Fortaleza ou Juventude, um dos dois fecha a rodada na zona de rebaixamento. Deixa eu começar com o duelo do líder contra o vice-líder. Palmeiras 1, Flamengo 2. Em jogo importante, em jogo equilibrado, em jogo de cachorro grande, briga de cachorro grande, Palmeiras e Flamengo, você não pode errar. Porque o mínimo detalhe pode fazer a diferença. 17 do primeiro tempo, pênalti para o Palmeiras. Piquerez cobrou, Rossi defendeu.
Palmeiras poderia ter largado na frente, em vantagem. Segundo tempo, pênalti pro Flamengo. Arrascaeta marcou. Flamengo 1-0. E depois do finalzinho, o Ayrton Lucas ampliou para o Flamengo 2-0. Então não pode perder chance. O Palmeiras, pessoal, vinha de 3 vitórias seguidas, acabou perdendo em casa. E o Palmeiras tem um fato muito curioso nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele tem 100% de aproveitamento jogando como visitante. 5 jogos do Palmeiras como visitante, 5 vitórias. 100% de aproveitamento. E o Palmeiras em casa é muito ruim. É apenas o 18º colocado como mandante o Palmeiras. A campanha do Palmeiras em casa, nesta edição do Campeonato Brasileiro, só é superior às campanhas do Santos e também do Sport. Já o Flamengo não perde há 3 jogos, vem agora de 2 vitórias e 1 empate, e tem a segunda melhor campanha como visitante, 67% de aproveitamento. Como visitante, o Flamengo só perde para a campanha do Palmeiras como visitante. Lembrando que os dois voltam a jogar no domingo da semana que vem, 1º de junho, o Flamengo em casa no Maracanã contra o Fortaleza e o Palmeiras contra o Cruzeiro em BH. Aliás, duelo do líder contra o 3º colocado em BH, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, um dos 3 vai fechar a próxima rodada como líder. E o Cruzeiro, se vencer o Palmeiras em casa, poderá fechar a rodada na liderança se o Flamengo não derrotar o Fortaleza no Maracanã. Falei do Cruzeiro, vamos lá então. Cruzeiro 2-0 para cima do Fortaleza. Fortaleza não viu a cor da bola. Caio Jorge e Lucas Silva marcaram os gols da Raposa, do Cruzeiro, que tem agora 5 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias e 1 empate. A última derrota no Brasileirão para o Bragantino por 1-0. Fortaleza, 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Vasco na rodada passada e agora perdeu para a equipe do Cruzeiro. Os dois voltam a jogar no domingo, agora dia 1º. Fortaleza contra o Flamengo no Maracanã, Cruzeiro em casa então contra a equipe do Palmeiras. Grêmio conseguiu vencer o Bahia, gol marcado de pênalti pelo Bright White. Com a vitória o Grêmio saiu da zona de rebaixamento. Agora, o pênalti marcado para o Grêmio foi um pênalti assim para colocar no gancho o árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo. Carioca. Marcou o pênalti no campo, foi chamado para revisão no VAR, porque o árbitro de vídeo viu que não houve nada, que não houve a falta do goleiro Matheus Felipe no Bright White, chamou o juiz, o árbitro de campo, para a revisão. E o árbitro de campo, no VAR, que foi revelado, divulgado pelo áudio, pelo VAR, ele fala que tem um toque do cotovelo do goleiro Marcos Felipe no Bright White. Isso não aconteceu. O Bright White acabou pisando, inclusive, no braço do Marcos Felipe. Então vamos combinar o seguinte, ó. Mais um árbitro que vai para a geladeira. Porque se existe pênalti de concurso, tem também não pênalti de concurso. E esse foi um desses não pênaltis de concurso. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, não tinha como marcar pênalti. Principalmente sendo chamado para ver a imagem. E o Bruno Arleu de Araújo conseguiu brigar com a imagem. Grêmio tem 3 vitórias agora no Brasileiro. Venceu a todas em casa. Venceu o Atlético Mineiro, venceu o Santos e agora venceu o Bahia. Grêmio que tem uma derrota nas últimas 6 rodadas, vem crescendo, portanto, na competição Grêmio. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota nessas últimas 6 rodadas do Brasileiro do Grêmio, que volta a jogar no domingo, dia 1º de junho, contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. O Bahia joga no sábado pelo Brasileiro em casa, na Fonte Nova, contra a equipe do São Paulo. Deixa eu falar agora de Sport e Inter. O Inter foi com time reserva, misto para reserva, enfrentar o Sport na ilha. Inter focado no jogo de quarta-feira contra o Bahia pela Copa Libertadores da América no Beira-Rio. Colocou um time misto, quase reserva. Saiu perdendo. Às 6 do primeiro tempo, Barleta marcou o gol do Sport. Algo tradicional na campanha recente do Inter, né? Tomar gols no começo das partidas. Até que no segundo tempo, Gustavo Prado empatou para o Internacional. O Sport conquistou 3 pontinhos só. São 10 rodadas no Brasileiro. E o Sport só tem 3 pontos conquistados.
3 empates. São 3 empates e 7 derrotas do Sport. Os empates contra São Paulo, Fortaleza e agora o Internacional. E o Inter, que não vence há 4 jogos no Brasileiro. Tem 2 empates e 2 derrotas. Os dois voltam a jogar no próximo domingo, dia 1º. O Sport contra o Mirassol em São Paulo, o Inter no Beira-Rio contra a equipe do Fluminense. Para fechar, Vitória 0, Santos 1, Guilherme marcou o único gol da partida. Vitória 2 derrotas seguidas, perdeu o Bavi para o Bahia, agora perdeu para o Santos também. E o Santos conquistou sua primeira vitória sob o comando do Kleber Xavier. Com o Kleber, uma vitória, um empate e 2 derrotas do Peixe. Os dois, Vitória e Santos, voltam a jogar no próximo domingo, dia 1º. O Santos em casa contra o Botafogo, o Vitória contra o Corinthians em São Paulo. Tá bom, pessoal? Então, nessa segunda-feira à noite tem Bragantino e Juventude. Jogo vale para G4 e para Z4. Bragantino ou Fluminense, um dos dois fecha a rodada no G4, pelotão de elite do brasileiro. Fortaleza ou Juventude, um dos dois fecha a rodada na zona de rebaixamento. É isso aí, fui, tchau.